nessa noite. Amém? Os irmãos, abram sua Bíblia no livro de João, seu capítulo 5. João, capítulo 5. Glórias a Deus. Amém? O Bruninho já colocou ali no telão. Os irmãos que estão sem Bíblia podem estar lendo junto conosco. Nós vamos ler a palavra do Senhor até onde o Espírito Santo nos conduzir. Vamos ler a palavra. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Assim eles criam. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Os irmãos podem se assentar nessa noite. Eu gostaria, igreja, de enfatizar com os irmãos nessa noite. Aleluia. O versículo em que o Senhor, no versículo 6, Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Essa é a pergunta do Senhor Jesus para a sua igreja nessa noite. Queres ser curado? Como você chegou aqui nessa noite? A sua doença talvez não seja física, não seja biológica, mas seja espiritual. O Espírito Santo vem perguntar a nós nessa noite: você quer ser curado? Irmãos, isso é muito forte. Eu creio que alguns dos irmãos já entenderam aqui o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Quando o Senhor pergunta àquele paralítico: queres ser curado? A primeira coisa que o Senhor Jesus aciona nele é o seu pensamento, é a sua consciência, é a sua autocrítica. E da mesma forma, assim o Senhor age conosco. Quando Ele precisa que nós respondemos Ele de alguma forma, a algo que Ele direciona a nós, Ele primeiro vai nos questionar: você quer? Eu não vou te mostrar o caminho todo, mas eu quero perguntar para você: você quer? Você está disponível? E não foi diferente com aquele paralítico, irmãos. Eles já estavam ali há 38 anos. Olha como isso é forte. Uma pessoa passar por 38 anos à margem de um tanque, aguardando que alguém o carregasse no colo. E o Espírito Santo nessa tarde me dava uma mensagem forte e uma exortação muito forte ao meu coração, que eu falei: Senhor, como eu passo isso para a igreja? Mas o Espírito Santo tem a direção, o Senhor há de falar da forma que for necessária. A palavra Betesda em hebraico significava casa de misericórdia. E o paralítico estava ali há 38 anos à margem de um tanque, de uma casa que se chamava Casa de Misericórdia. E durante 38 anos ele nunca sequer teve a ajuda de um membro.
daquele lugar, daquela região. Muitas das vezes a casa de misericórdia se torna casa de disputa, pastor Tiago. Porque todos querem receber o milagre, então muitos chegam, eu quero tomar a frente, eu quero pular primeiro, independente do irmão, se ele precisa, se ele não precisa, se ele tem condições, se ele não tem condições. O importante é eu receber o meu milagre. A casa que deveria ser chamada casa de misericórdia passou a ser chamada, ou antes que não fosse chamada, começou a ser vista como casa de disputa. E onde há disputa, algumas coisas prevalecem. Quem tem um poder físico maior, quem tem um poder financeiro maior, quem tem influência maior. Mas o Senhor, Ele vem de encontro, assim como veio daquele paralítico, Ele vem a nós nessa noite e faz essa pergunta, igreja: você quer ser curado? Não importa quanto tempo você está à margem, não importa quanto tempo todos passam, te veem e não olham para você, não importa quanto tempo você passa desapercebido pelos lugares que o Senhor te coloca, nos coloca. Mas o Senhor, Ele vem e nos pergunta nessa noite: você quer? Eu tenho certeza que 100% de nós aqui, talvez 99%, iria responder: sim, Senhor, eu quero ser curado. O Espírito Santo, então, assim como fez com aquele paralítico, Ele disse: então toma a tua cama, levanta-te e vai. O Senhor dá uma ordem de comando àquele paralítico. E isso, irmãos, acontece com todos que são chamados pelo Espírito Santo. Não basta só querer. Não basta só querer estar disponível. O Senhor conta com a nossa ação. Ele conta com que a gente esteja disposto a enfrentar o que vem depois do milagre. Você aceita? Aleluia, Jesus. Então agora suporte o processo. Suporte o processo. Aleluia. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas aqui, irmãos, uma coisa que eu deixei bem frisadinho para a gente falar a respeito. É possível estar no lugar de milagre e não ser curado. Você pode estar na presença de Deus. Você pode estar numa igreja repleta de homens e mulheres de Deus, profetas, mulheres que profetizam, homens que profetizam, que têm dons de cura. Mas se você não estiver ligado no trono da graça, disposto e atento à voz de Deus, o milagre não vai chegar até você. Não vai chegar até nós, irmãos. Nós podemos estar numa igreja repleta, com 200, 300, 1000 pessoas. Talvez pudesse estar aqui um pregador um pouco mais eloquente, alguém mais famoso, alguém mais reconhecido. Mas isso não faz diferença quando nós não entendemos a capacidade do nosso Deus que nós servimos, do quanto Ele é poderoso para curar. E aqui, antes de iniciar a pregação, o pastor Pedro louvou o hino da harpa, que começa dizendo: a minha alma lava Salvador. O Senhor não pode lavar o nosso corpo, mas se a alma não for lavada, você pode estar repleto de pessoas de Deus, te direcionando, te discipulando, mas se não houver uma mudança de mentalidade, se não houver uma mudança de pensamento sobre o que Deus é na nossa vida, irmãos, nada acontece. Nada acontece. Aleluias. Nós precisamos estar no mesmo propósito, irmãos. Aleluias. E o Senhor vem e nos faz essa pergunta nessa noite: você quer ser curado? Você quer ser curado disso que te atormenta há tantos anos? Você quer ser curado dessa lamentação? Você quer ser curado dessa
ferida na alma, que pode te atrapalhar de avançar para um próximo nível. Talvez isso te atrapalhe há muitos anos. Talvez ninguém vê, as pessoas passam, ninguém percebe, mas Jesus hoje te enxergou, e Ele vem perguntar para você: você quer ser curado disso? Aleluias! Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Antes de mover o nosso corpo, Deus move a nossa mente, irmãos. Deus move a nossa consciência sobre o que Ele é capaz de fazer. Mas depois disso vem um processo. E aí é nesse processo que nós somos testados e aprovados, né? Todos pelo menos buscamos ser aprovados por Deus. É depois do eu quero, Senhor. E não foi diferente com aquele paralítico. A primeira coisa que Jesus mandou ele fazer foi: pega essa cama agora, ele levanta e vai. Você não precisa mais de ninguém para te carregar, não. E não deixa essa cama aqui também, não. Cata essa cama, porque isso aqui é prova do que você passou. Some com isso daqui, vai trabalhar na obra. Aleluias. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Depois que nós erguemos as vossas mãos e falamos: Pai, eis-me aqui, me usa, eu estou disponível, Pai, me cura, me liberta. O Senhor vem e pergunta: você quer? Então tá bom, eu vou fazer. E o Senhor vai e faz. Agora é comigo e com você, irmãos. Por que nós estamos parados? O Senhor te curou, te limpou, te lavou, te colocou aqui na obra dele, na casa dele, para trabalhar, para frutificar, para ser ferramenta usada. Mas nós estamos de braços cruzados. Aleluias. Oh Espírito Santo de Deus. Aquele paralítico, irmãos, eu tenho certeza que ele já estava acostumado a depender de tudo, de todos. Ele já estava acostumado a ter que todo mundo passava e tem: oh meu Deus, que dó desse paralítico. Oh meu Pai, salva ele. Oh meu Deus, poxa, mas ninguém ajudava. Sabe por quê? Porque existem situações que as pessoas se acostumam a ficar numa posição de vítima. Tem pessoas que se acostumam a depender de tudo e de todos. Isso existe na obra de Deus também, não é diferente. Isso existe lá fora, existe no ambiente de trabalho. Pessoas que estão acomodadas e estão acostumadas a ter esse ar de coitadismo. Ah, mas eu não sei, toda vez que eu vou cantar, parece um irmão que canta melhor que eu. Toda vez que eu vou pregar, parece um irmão que prega melhor que eu. Eu vou ficar quietinho aqui, não vou fazer. Irmãos, esses são os verdadeiros paralíticos espirituais. Você pode estar num lugar que flua o mover do Espírito Santo, mas se nós ficarmos com essa visão de inferioridade, de coitadismo, de vitimismo, irmãos, nós nunca vamos ser usados para nada. O Senhor precisa de uma igreja que avança na palavra dele. Ele deixou, quando ele leva os discípulos à porta daquele templo em Cesareia de Filipe, né? Ele fala: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, portas do inferno. Porta é objeto de ataque ou de defesa? Objeto de defesa. Você fecha a porta e se protege. Então quem que tem que se proteger? É o inferno. Porque a igreja avança. A igreja rompe. A igreja ela não fica estacionada. A igreja ela não é paralítica. A igreja ela não é dependente. A igreja ela é dependente somente de Deus. Somente dele. Abaixo dele nós não somos dependentes de ninguém, irmãos. Mas para isso precisa que nós avancemos, que tomamos atitude. Os irmãos sabem por quê? Eu não gosto de entrar nesse mérito, mas por que auxílios governamentais são tão prejudiciais?
Eu tenho conversado com algumas pessoas aí fora hoje, como a gente atende cliente, a gente está na rua todo o tempo, né? Aí você fala com um empresário, com alguém que está chegando na cidade, a pessoa fala: rapaz, eu nunca vi tanta dificuldade para achar mão de obra. Não tem mão de obra nessa cidade. A pessoa começa a trabalhar aqui essa semana, semana que vem está entregando atestado, na outra semana está de licença, na outra semana está no INSS. Isso é o resultado, irmãos, de tanto auxílio. As pessoas vão se acomodando. É auxílio maternidade, é auxílio reclusão. Meu Deus do céu, o que é auxílio reclusão? A pessoa vai presa, está lá pagando por um crime que ela cometeu. E eu tenho exemplo na família, tá? Eu falo isso com propriedade. A pessoa sai e sai ainda se gabando do dinheiro que ela está no bolso quando sai. E isso torna pessoas dependentes, irmãos. Eu falo isso por experiência própria, tá? Eu falo isso por experiência própria, por isso que eu não gosto de falar sobre coisas que eu não tenho conhecimento. Por algum tempo, a gente recebia o LOAS do Ian, e recebeu por muito tempo. Eu não poderia trabalhar fichado, porque se eu trabalhasse recebendo acima de R$ 1.400, automaticamente o sistema corta. Irmãos, ali eu entrei numa dependência, porque você cria uma falsa sensação de segurança. E eu falava: não, eu não posso entrar num trabalho para ganhar mais, porque senão vou perder o auxílio. Meu Deus, perder R$ 1.000, R$ 1.000 é muito dinheiro, irmãos, tá? Eu tenho consciência disso. Mas às vezes vocês percebem como que um sistema desse, como que um programa desse limita a nossa cabeça. É como se catasse um elefante e amarrasse com um barbante numa árvore. Porque a gente fica tão seguro, tão refém daquilo, até que chegou o tempo que eu falei para a Tamires: amor, eu cansei, eu não vou ficar dependente disso. Eu creio que o meu Deus é muito poderoso para mandar muito mais do que um salário mínimo para o meu lar. A palavra de Deus diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. E ali a gente tem se desgarrado de tudo. Eu falei: se o governo cortar, amém, cortou, perdeu, e eu não estou preso nisso mais. E, irmãos, isso é um exemplo. Eu só entrei nesse parênteses porque é um exemplo prático de como a gente se acostuma a ser dependente. De como a gente se acostuma a que os outros façam algo para nós, a nosso favor. Sendo que o Senhor já liberou uma palavra sobre nós. Ele perguntou: você quer ser curado? Você quer essa porta de emprego? Você quer essa porta que eu estou te abrindo, essa oportunidade? Então se prepara para receber. E não desanime, porque vai ser debaixo de luta, vai ser debaixo de prova, vai ser debaixo de afronta. Não foi diferente com Jesus, irmãos. Não vai ser diferente com a gente. Mas o Senhor chamou para que nós avancemos. Ele lhe deu a palavra. Se Ele deu a palavra: levanta-te e anda, por que nós vamos temer? Aleluia. O irmão Wagner leu aqui hoje a palavra introdutória. Ele leu sobre a passagem de Mateus. Os irmãos perceberam? De quando Jesus chama Mateus para a obra. Ele pergunta para Mateus: quer vir comigo? Então vem. Os irmãos estão vendo como que sempre Jesus age na pergunta. Primeiro ele pergunta: se você não quiser, amém, fica aí mesmo, filho. Mas se você quer, tome posição, se levanta e anda. Se levanta e caminhe em direção. A dificuldade vai vir, irmãos. A prova vai vir, independente. Mas Ele nos chamou para avançar. A igreja do Senhor, ela avança, ela não é estagnada, ela não é parada. Aleluias, glórias a Deus. Os irmãos estão entendendo nessa noite? Glória a Deus. Aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, eu separei, irmãos, alguns exemplos de movimento na Bíblia.
Pedro disse para Jesus naquela tempestade: se és tu, manda-me ter contigo, Jesus. E Jesus disse: então vem. Jesus foi lá buscar Pedro no colo? Jesus não pegou Pedro no colo, irmãos. Se você tomou a atitude de responder algo com sim, Senhor, eu quero, eu vou, o Senhor vai provar você. Ele vai provar sua fé, Ele vai provar sua atitude, Ele vai provar sua fidelidade com Ele. Aleluias. E o processo dá medo. Eu tenho certeza que Pedro, caminhando sobre as águas, o que ele mais sentiu foi medo. Mas ele caminhou sobre uma palavra que Deus liberou. Não foi sobre a palavra, não foi sobre somente a fé dele. A fé é importante, mas mais importante é a palavra que o Senhor libera. É a palavra que sai da boca do nosso Deus. Aleluias. 1 Reis 19, Elias na caverna. Elias se esconde, né, Elias? Foge, se esconde na caverna. E chega a Deus e fala para ele, qual que é a primeira coisa que Deus fala para Elias naquela caverna? Saia daí, levanta-te, se alimenta e vai para o fronte. Irmãos, Deus sempre vai dar gatilhos de ação para nós. Palavras de ação para nós. Palavras de autoridade para que a gente se movimente. O Senhor não vai pegar pela mão, irmãos. A nossa parte precisa ser feita. O Senhor pode falar que Ele vai te entregar o melhor emprego, a melhor porta, a melhor empresa na sua mão. Se você não acordar cedo, se levantar, correr atrás, trabalhar, buscar, você não vai ter. É uma questão de mérito, é uma questão de fazer jus. Como os nossos pais diziam, né? Faça jus para receber. Você quer tal coisa, faz por onde? Também tem isso, né? Faz por onde? Você não faz por onde? É fazer por onde, irmãos? Glórias a Deus. Que nós venhamos a tomar a atitude de nos movimentar nessa noite, porque a palavra de Deus já foi liberada sobre nós. Ele perguntou se nós queríamos, a gente falou que sim, senão nós não estaríamos aqui num domingo à noite de chuva. Eu tenho certeza que todos que estão aqui disseram sim, Deus. Então é hora de se movimentar. É hora de se movimentar e falar o que Deus tem feito, o milagre que Deus tem realizado na sua vida. Por isso que o Senhor falou para ele carregar a cama, irmãos. A cama era o sinal daquilo que Deus fez na vida dele. É isso que o Senhor espera de nós, que nós falamos, que nós testemunhamos daquilo que Ele tem feito na nossa vida. E foi isso que eu falava com o David hoje pela manhã, a gente conversando. E ele entrou nessa questão. Eu falei: David, a maior prova do que Deus fez na vida de vocês é o testemunho de vocês. As pessoas, irmãos, elas não se atentam àquilo que nós falamos somente. Elas se atentam àquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos na nossa essência. Você pode vir, eu poderia vir aqui e ficar pregando para os irmãos sobre como ser milionário. E eu sair daquela porta para fora e entrar no meu carrinho velho. Os irmãos iam levar, ia falar: o que o Max está falando? Como que eu vou pregar sobre uma coisa que eu não sei, eu não sou? É muito mais fácil como nós falamos de algo que nós vivemos na pele e que nós somos verdadeiramente. Às vezes a gente nem precisa falar, né? O Espírito Santo testifica. O Espírito Santo nos testifica. Isso que é maravilhoso. Glórias a Deus. Os irmãos estão me entendendo nessa noite? Aleluias. Glória a Deus. O verso 14 fala: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Muitos irmãos pregam aí até o 10, né? Para ali e está tudo certo. Oh, Deus falou assim: eu quero, eu quis, Deus me curou, amém, glória a Deus.
Aí vem o verso 14, irmãos. Jesus falando, olha, você já está curado, filho. Eu já te curei. Agora não peques mais, para que não te suceda coisa pior. É muito fácil, né? Quando a gente louva assim, Consolador, não sai daqui. O Deus que é consolador, ele é fogo consumidor também, né, irmãos? Ele já nos curou, ele já nos limpou, ele já nos deu uma palavra, vai, se movimenta, não peques mais. E agora ele nos alerta, você já está curado, eu estou esperando algo de você. Se você tornar no pecado, se prepara para o pior. Irmãos, não sou eu que falo, como diz o pastor Dercino, é a palavra. Os irmãos estão aí em João capítulo 5, vá até o verso 14 e grifa. O Senhor Jesus não diz, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Ou seja, ele estava retendo aquilo que Deus entregou para ele. Ele recebeu a cura, mas estava quietinho. É aquele que recebe a porta de emprego, o Senhor entrega, está maravilhoso, estou aqui ganhando meu salário. O Senhor me deu um negócio abençoado, está prosperando. Já começa a faltar na igreja, já não quer mais compromisso com cantar, com louvar. O Senhor fala, olha, eu te entreguei, mas toma cuidado. Toma cuidado que o mesmo Deus que dá, Ele tira, já dizia Jó. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a gente tem que ter sabedoria com aquilo que Deus entrega na nossa mão. Nós temos que ter sabedoria com o milagre que Ele entrega nas nossas mãos. E você tem que, eu e você, eu falo sempre nós temos que ter estratégia e inteligência, irmãos, para olhar um pouquinho mais à frente. Se aquilo que eu estou ganhando agora não vai me afetar na obra do Senhor. Se aquilo que o Senhor está me entregando agora não vai me prejudicar de servir o nome dEle. Irmãos, quantas propostas eu recusei. A Tamira está aqui, ela é prova disso. Eu não estou falando isso para me engrandecer não, irmãos. Mas proposta teve muitas. Uma vez a Toyota me chamou para trabalhar como vendedor de carros na loja gigantesca. Estava lá a proposta, me ofereceu um salário de 10 mil reais, tal, mais comissão de não sei quanto. Eu cheguei em casa feliz da vida. Nossa, pulando, tal. Eu falei, amor, olha, eu vou ganhar 10 mil, não sei o que, tal. Eu só preciso ter que estar no plantão. Às vezes eu tenho que estar lá no shopping Caraguá, às vezes eu tenho que estar no shopping São José, às vezes eu tenho que estar... E todo final de semana, estava lá, irmãos, escrito. Final de semana era de lei, eram os momentos que eu mais precisaria trabalhar, porque são os plantões em shopping center. Aí, graças a Deus, eu tenho uma mulher muito sábia. Ela falou, amor, e onde fica a obra do Senhor nisso? E como que você vai servir a Deus desse jeito? E eu não era obreiro nem nada, não. Eu só estava na liderança de jovens na época. E aquilo me caiu com um peso tão grande, irmão, nas minhas costas. Me caiu com um peso tão grande. Eu falei, Senhor, nossa, eu fiquei constrangido. Porque eu estava negociando algo que o Senhor tinha dado na minha mão, que era uma liderança de jovens. E, irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou aqui acusando, nem falando, eu estou falando uma experiência minha, pessoal, tá? A gente entende a necessidade de nossos irmãos que precisam trazer o sustento para o lar. Não adianta nada também estar aqui de segunda a sexta na igreja e não ter um pão para dar para o filho comer em casa, tá? A gente é consciente, a gente sabe disso. A gente sabe que há casos e casos. Mas se tiver oportunidade, irmãos, se tiver oportunidade de escolher, escolha, ore a Deus. O Senhor, Ele não, né? A palavra de Deus diz, se um pai, ele sabe fazer a escolha, né? O que dar ao seu filho, escolhe o melhor, que dirá Deus a nós.
Então o Senhor, Ele tem o melhor para nos dar, né? O Senhor não tem planos de nos afastar da casa dEle, né? Então eu creio que é uma direção, é uma questão de direcionamento. Amém, irmãos? Os irmãos estão me entendendo? Eu estou falando isso hoje, eu não tenho hábito, mas é que está muito frio. Então para dispersar e dar uma cochilada hoje é facinho, né? Glória a Deus. Aleluias. Eu deixei bem frisado aqui, irmãos. Jesus só exige santidade de quem Ele já curou. Forte, né? O Senhor não vai exigir santidade de quem ainda está em pecado, de quem ainda precisa ser curado, de quem ainda está chegando agora, acabou de aceitar Ele. Primeiro essa pessoa vai ser tratada na palavra, ela vai ser discipulada. Mas a partir do momento que o Senhor te curou, te limpou, você decidiu segui-lo, você negou a sua carne, você negou a sua vontade, você o aceitou como seu único suficiente Salvador, aí vem a exigência dele sobre nós. Aí vem. Aí porque o nosso Deus, Ele é ciumento, irmãos. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide. Ele não divide a sua glória. Aleluias. Nem toda enfermidade é por causa de pecado, mas todo pecado é uma enfermidade. É fácil a gente pregar sobre a cura do paralítico, né? Mas falar sobre o que vem depois da cura é um pouquinho mais difícil. Porque tem enfermidade que é fácil para o Senhor curar. O Senhor pode curar um câncer, uma AIDS, para Ele é fácil. Mas agora curar o nosso caráter é um pouquinho mais difícil. Mas não é impossível para Ele se nós quisermos. Porque o Senhor, Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu e Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Eu vi uma mensagem do pastor Rodrigo Silva, né, Bruno? Bruno gosta bastante de assistir ele também. Ele respondendo sobre isso, que uma pessoa havia chegado para ele: se esse Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, Ele é o Deus de amor, por que existe tanta maldade no mundo? Por que existe tanta guerra? Por que existe pessoas assassinas, estrupadores? E o pastor Rodrigo Silva, ele responde que Deus não negocia com a sua própria vontade, com a sua própria decisão, né? Ele nos deu, eu estou falando com as minhas palavras, irmãos, mas os irmãos procuram depois, esse vídeo é maravilhoso. Deus nos deu o livre-arbítrio. E se Ele interferisse no nosso livre-arbítrio, para intervir em tudo que o homem faz, como seria o mundo? Né? Deveria ser assim, foi para ser dessa forma que o Senhor nos criou. Criou Adão, criou Eva. Mas infelizmente o pecado entrou no coração do homem, né? E dentro desse livre-arbítrio o Senhor, Ele nunca vai intervir. Então o Senhor, Ele pode realizar a cura de algo que aos nossos olhos físicos seria impossível. É muito fácil, mas a cura interior, a cura do nosso caráter, aquilo que muitas vezes ninguém sabe, mas só nós, dentro de nós sabemos, essa cura depende de nós também. Mas o Espírito Santo, o Senhor foi para a glória, deixou o Espírito Santo como nosso amigo, conselheiro. Por isso, irmãos, que quando você for pecar, você sentir aquela voz no seu ouvido, você tem certeza que você vai fazer isso? Às vezes a gente acha, nossa, não, você pode ter certeza que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo te orientando. E se você já peca hoje, sem ter essa voz te alertando, eu aconselho você a fazer um conserto urgente, porque o Espírito Santo já se afastou de você. E como a palavra de Deus diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Aleluias. Irmãos, eu já estou partindo para o encerramento. Aleluias. Eu queria só deixar esse resumo para os irmãos nessa noite.
para que a gente entenda a palavra que o Senhor liberou no nosso coração hoje. Primeira coisa que o Senhor nos fala, nos pergunta, né? Você quer ser curado? Primeiro o Senhor vai perguntar, você quer ser curado? Depois Ele vai dizer, você quer ser transformado? Então se movimente. Não basta querer ser curado, se movimente, faça, põe a mão no arado. Se você aceitou, se você deseja ser curado, automaticamente a sua mão já foi para o arado. Então agora é hora de movimentar, porque colocar a mão no arado e ficar parado não tem utilidade nenhuma. E a terceira orientação, eu já te curei, agora se mantenha na postura de transformado. Vá e não peques mais. Amém, irmãos? Glória a Deus, que os irmãos possam refletir sobre essa palavra. Eu quero agradecer a Deus nessa noite pela vida dos irmãos, né? Estamos hoje que acho que a metade da igreja só, um dia muito frio, um dia, né, difícil, mas os irmãos estão aqui, ficaram até agora. Estamos felizes com o Senhor e indo embora felizes. Receba, irmãos, a sua porção nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Nós vamos estar fazendo o encerramento. Nós vamos estar encerrando o culto nessa noite. Apenas